dia, boa tarde, boa noite. 11 de agosto, é dia do advogado também, meu aniversário de advocacia. E comemoro isso com muito orgulho, muita felicidade. Quero dividir aqui com os meus colegas, em especial aqueles da comissão, da advocacia, os que ombreiam conosco na OAB e os que ombreiam aí nas leads da advocacia, ainda que não dentro da OAB. Contextualizando aqui, eu tô de moletom, que é o novo anormal, como diz meu amigo Fabrício Fay, presidente da Comissão do Direito da Advocacia Trabalhista e também vice-presidente da CEDAP, Comissão das Prerrogativas, um guerreiro aí da ordem. A minha amiga Annelise que disse que, Paulo, às vezes tu aparece de terno, às vezes tu aparece de camisa, às vezes tu aparece de camiseta, às vezes com barba por fazer, mas hoje a gente mistura a advocacia com a casa, né? Eu que trabalho em casa já desde 2018, acho que não é nessa extrema liturgia que está a defesa da cidadania e a honra da profissão, né? E temos visto aí alguns chiliques, né, por assim dizer, mas do contrário não acontece, como disse a Maria Cristina Carrion Vidal ontem, numa magnífica live dos colegas de Santo Antônio da Patrulha, aqui em cumprimento na figura do presidente e também do Júlio, que foi quem conduziu, nosso colega lá de comissão. A gente não faz escarcéu quando aparece algum julgador sem camisa, soltando flatulência, ofendendo o advogado e tal, né? E não interrompe as falas dele, porque quando eles interrompem as nossas falas, a gente está representando um cidadão ou um conjunto de cidadãos e, enfim, na minha visão é errado e humilhante para o profissional que, vez por outra, erra, né? Mas o objetivo desse vídeo é comemorar a advocacia, a resistência e especialmente as questões da advocacia trabalhista nessa pandemônia que nós estamos vivendo, né? E, enfim, tudo que a gente já sofreu aí e que agora passa a trazer um aspecto positivo. Essa pandemônia revelou várias facetas aí da importância do trabalho do advogado trabalhista. Por exemplo, acredito que finalmente os nossos extremados liberais econômicos entendem que precisam do consumo, a não ser aqueles que vivem especificamente para especulação financeira. A gente sabe que hoje o país é comandado por essa vertente, mas aqueles que estão sofrendo verdadeiramente os efeitos dessa crise não são os especuladores, e sim os guerreiros, comerciantes, pequenas indústrias, prestadores de serviço que diuturnamente batalham aí, empregam pessoas e estão sofrendo muito aí com os desgovernos, com a falta de um governo central para coordenar as ações. Chegamos a 100 mil mortos, uma notícia triste que já foi politizada também, o que é nojento, né? Então, à mercê da nossa política podre, que defende outros interesses que não aqueles da cidadania, efetivamente, nós estamos sobrevivendo e ficou claríssimo, então, que sem consumo não há mercado interno, né? E depende de uma percepção melhor de direitos do trabalhador, o efetivo reflexo na economia, né? Sem salário, sem condição digna, não há consumo. Lembrando que isso começou com a lei das terceirizações, que liberou a terceirização geral, e isso fez o quê? Fez com que as pessoas, que umas grandes empresas demitissem em massa, né? Coisa que outros que se dizem defensores da democracia fizeram no primeiro sinal de crise, demitiram em massa, né? Gente que se diz democrático e que, na verdade, cultua bandeiras de outros países. Eu sei que tem um tom ácido, sim, e tem um tom político nessa conversa, mas não dá mais para ignorar, né? E, enfim,
sem um trabalhador com salário digno não há mercado. Assim como sem uma justiça do trabalho efetiva não há mercado, não reflete no mercado efetivamente o dinheiro que entra para o trabalhador brasileiro, ainda que seja via justiça, porque é verdade, ainda existem condições análogas à escravidão e ainda existem péssimos empregadores que sequer pagam as verbas rescisórias. O empresário brasileiro carece de preparo muitas vezes. Então, a Justiça do Trabalho faz um papel preponderante nesse sentido. E os advogados trabalhistas que foram vilipendiados e ainda sofrem, porque hoje nós temos o CNJ incentivando políticas de acesso direto à justiça, né? E eu já fiz um vídeo sobre isso, sobre os postulandi, o que prejudica muito as partes e, mais uma vez, prejudica o mercado, né? Na medida em que se fazem acordos aviltantes, baixos, sem a presença de advogado para verificar, inclusive, aqueles direitos que são indisponíveis ao próprio cidadão. Então, parabéns aos guerreiros e a quem labuta com muita força nessa esfera. E vamos em frente. Feliz Dia do Advogado.